Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, nessa aula nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os PCNs, né? Vamos entender o que diz sobre quais aspectos esse documento direciona algumas ações que as escolas precisam ter, né? E vamos entender basicamente dois conceitos muito importantes que são o norte aí sobretudo do PCN, que são os conceitos de interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade, tá certo? Vamos lá então. Então, o termo PCN, né, significa Parâmetro Curricular Nacional, ou como ele está, são vários parâmetros, a gente chama de PCNs, né, que são os Parâmetros Curriculares Nacional. Bom, então um aspecto muito interessante sobre esse documento é que ele foi finalizado em 97, né? Então a gente tem que tomar cuidado que assim, a gente tem a LDB, que são as leis de diretrizes bases. A LDB ela fala como que funciona a educação no país, quem é responsável por qual parte da educação, se é o estado, se é o município, né? Essa é a LDB. E já o PCN não, o PCN ele é um parâmetro, né, que traz então aí os conceitos de parâmetros, né, que traz aí o conceito de referência para a gente elaborar os PPCs dos cursos, né, os projetos político-pedagógicos, os PPPs que existem nos cursos dentro das escolas. Então você tem o PCN, que foi um documento aí de 97. Nós temos também um documento mais atualizado, mais recente, que é a BNCC, que são a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento de 2017. E a pergunta reflexiva que fica é, um substitui o outro? Não, eles não se substituem, né? Eles são documentos independentes. Então, os PCNs, na verdade, eles são o quê? Eles são normas orientadoras, mas não são obrigatórias, né, para serem seguidas. Mas são normas que orientam, né, a como fundamentar os PPPs dos cursos nas escolas, né? Já a BNCC é um documento normativo que orienta, né, a construção do currículo, né? E eles podem e devem dialogar entre si. Basicamente, essa é uma diferença aí, porque certamente a gente também vai ouvir falar muito sobre BNCC nesses últimos dias aí, sobre o contexto escolar. Então, agora aqui é sobre o PCN. Então, foi um documento aí, né, que foi finalizado em 97, e ele trata-se de uma coleção de documentos que compõem, então, né, a grade curricular de uma instituição educativa, no sentido de orientar, de dar norte, né? Esse material foi elaborado com a finalidade de servir como ponto de partida para o trabalho docente. Dessa forma, ele norteia, então, as atividades que são realizadas em sala de aula, certo? O documento é uma orientação quanto ao cotidiano escolar, os principais conteúdos que devem ser trabalhados, né, a fim de dar subsídios aos educadores para que suas práticas pedagógicas tenham uma melhor qualidade. Na sua abordagem mais simplificada, né, os parâmetros curriculares nacionais, eles definem que os currículos e os conteúdos não podem ser trabalhados apenas como uma mera transmissão de conteúdo, né? Mas que essas práticas devem ser encaminhadas com o objetivo de que os alunos, né, rompam efetivamente rumo a uma aprendizagem, tá certo? Pois bem, então, em essência, a justificativa para que exista um PCN é a justificativa de eleger a cidadania como eixo vertebrador da educação escolar, e isso implica colocar de forma explícita contra os valores e práticas sociais que desrespeitam aqueles princípios, né? Comprometendo-se com as perspectivas e decisões que os favoreçam. Isso refere-se aos valores, mas também a conhecimentos que permitam desenvolver as capacidades necessárias para a participação efetiva social. Então, assim, o PCN ele é um norteador de como os conteúdos escolares que estão ali compondo as grades, compondo o currículo escolar, eles devem focar em qual aspecto? Então, assim, o aspecto primordial que todos eles devem focar é no sentido de formar um cidadão consciente, um cidadão crítico dentro da sociedade, tá certo? Então, assim, haja vista que a gente está falando aqui de uma educação básica, né, um ensino fundamental. Então, uma pergunta deve então ser respondida. Então, as áreas convencionais que são classicamente ministradas pela escola, como a língua portuguesa, matemática, ciência, história, geografia, não são suficientes para alcançar esse fim? Será que só o conteúdo que tem nessas disciplinas seriam suficientes para alcançar esse fim, que é colocar o eixo norteador aí da cidadania como eixo principal? A resposta é negativa. Essas disciplinas sozinhas não conseguem fazer isso, né?
Então, dizer que não são suficientes também não significa absolutamente afirmar que não são necessárias trabalhar as disciplinas. Não. As disciplinas sozinhas não dão conta. Mas então não quer dizer que a escola então deve deixar de ministrar essas disciplinas. Então é preciso ressaltar, né, que a importância do acesso ao conhecimento socialmente acumulado pela humanidade está presente quando a gente disponibiliza essas disciplinas na escola. Porém, há outros temas diretamente relacionados com o exercício da cidadania, há questões urgentes que devem necessariamente ser tratadas, como é o caso da violência, da saúde, o uso dos recursos naturais, os preconceitos, que não têm sido diretamente contemplados por essas áreas. Então, esses temas, eles devem ser tratados pela escola, ocupando o mesmo lugar de importância, né, que eles têm na sociedade, e também devem ter um local de importância dentro de cada conteúdo programático, dentro de cada disciplina que compõe lá o currículo da escola. Então, você tem que pegar e inserir esses temas lá nos conteúdos básicos, né, que é a língua portuguesa, matemática, ciências naturais, ciência da natureza. Tá certo? Então, assim, dessa maneira, o conjunto de temas que aqui é proposto pelo PCM, e quais são esses temas aí transversais, né? A ética, o meio ambiente, pluralidade cultural, saúde e orientação sexual. Então, esses são os temas, né? Então, dessa maneira, esse conjunto de temas recebeu o título geral de temas transversais, indicando a metodologia proposta para a sua inclusão no currículo e seu tratamento didático. Então, o PCN ele vai dar o norte, ele vai orientar como é que você consegue inserir essas temáticas, aí, esses temas transversais, dentro de cada conteúdo programático que nós temos lá compondo a grade escolar, tá certo? Então, porém, qual foi o critério para a escolha desses temas e não de outros? Porque quando a gente fala assim no tema ética, meio ambiente, pluralidade, cultural, saúde e orientação sexual, são temas importantes. No entanto, não são os únicos temas importantes. Existem outros temas que também são importantes. A pergunta que a gente faz aqui é por que estes foram os temas eleitos para se trabalhar aí no PCN? Então, vamos lá. Então, esses temas foram escolhidos, de acordo com o próprio documento PCN, por conta da urgência social. Então, esse critério indica a preocupação de eleger como temas transversais questões graves que se apresentam como obstáculos para a concretização. E, nesse sentido, aqueles que nós elencamos, eles têm urgência social. Abrangência nacional. Por ser um parâmetro nacional, a eleição dos temas buscou contemplar questões que, em maior ou menor medida, e mesmo de forma diversa, fossem pertinentes a todo o país. Ou seja, são realidades que estão presentes em todas as regiões do país. Isso não exclui a possibilidade de necessidade de que as redes estaduais municipais e mesmo as escolas acrescentem outros temas que são inerentes, que são específicos da localidade onde aquela escola está. No entanto, esses temas são globais e eles precisam sim ter a devida tratativa dentro dos conteúdos apresentados pela escola. Possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino fundamental. Ora, são temas que são perfeitamente cabíveis na discussão nessa fase do aprendizado, tá certo? Então ela vem ao encontro aí da série que o educando está estudando. Favorecer a compreensão da realidade e a participação social. Ora, a finalidade última desses temas transversais se expressa nesse critério exatamente, que os alunos possam desenvolver a capacidade de se posicionar diante das questões que interferem na vida coletiva, superar a indiferença, intervir de forma responsável. Assim, esses temas que foram eleitos em seu conjunto, eles precisam possibilitar uma visão ampla e consistente da realidade brasileira e a sua inserção no mundo, além de desenvolver um trabalho educativo que possibilite a participação social dos alunos. Esses enxertos que eu estou colocando aqui, gente, foram retirados do próprio texto do PCN, que está disponível para vocês aí na disciplina, que está disponível na plataforma do Google, na página do MEC, tá certo? Então, diante disso, chega aqui o momento em que a gente precisa conhecer, né, e saber diferenciar dois tópicos que aparentemente, para um leigo, podem ser sinônimos, mas que são coisas distintas, que são os tópicos de transversalidade e interdisciplinaridade. São coisas distintas, tá certo? E sobre essa perspectiva, os PCNs trazem lá um texto bem claro mostrando o que é cada um. Então vamos começar com esse último aqui, que é interdisciplinaridade. Ora, a interdisciplinaridade, muito ouvida por nós na escola, é quando a gente tem a capacidade de relacionar uma disciplina com outra, né? Quando eu relaciono a física com matemática,
quando eu relaciono química com biologia, quando eu relaciono geografia com história, né? Quando eu consigo ter um tema que relaciona todo mundo, eu tenho ali, né, uma espécie de interdisciplinaridade. Então, olha o que o texto diz. A interdisciplinaridade questiona a segmentação, ou seja, ela questiona quando a gente faz a separação entre os diferentes campos de conhecimento produzido por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre elas questiona a visão compartimentada, né, disciplinar da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecido historicamente, se constituiu. Então, refere-se, portanto, a uma relação entre as disciplinas. Agora, já o conceito de transversalidade é diferente, né? Então, transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre aprender na realidade e da realidade de conhecimentos teoricamente sistematizados. Aprender sobre a realidade, as questões da vida real, aprender na realidade e da realidade. Ou seja, a transversalidade é quando a gente tem um tema que perpassa todas as disciplinas. Como a gente vai discutir a ética perpassa todas as disciplinas. O meio ambiente, ele perpassa todas as disciplinas. A questão da orientação sexual também ele perpassa todas as disciplinas. Então isso é o que nós chamamos de transversalidade, né? Dentro aí desse contexto da educação, ok? Então até breve, essa foi a nossa aula, né? Um breve histórico aí dos PCNs, né? E a diferenciação desses dois temas, né? Interdisciplinaridade e transversalidade. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.